Primeira leitura de São Paulo aos Gálatas, 4:22-31. Irmãos, está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da mulher livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, enquanto o da livre nasceu em virtude da promessa. Isto é dito em sentido alegórico para significar as 2 alianças. Uma vem do monte Sinai, gerando para a servidão, é Agar, porque Sinai é o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, a qual é escrava com seus filhos. Mas a outra, que é a Jerusalém do Alto, é livre, e esta é a nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama tu que não geras, pois mais numerosos os filhos da abandonada Sara, que os filhos da que tem marido. Nós, porém, irmãos, somos como Isaque, filhos da promessa. E como então aquele que nascera segundo a carne perseguia o que nascera segundo o Espírito, assim também agora. Mas que diz a Escritura? Expulsa a escrava e seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro como o filho da livre. Assim também nós, meus irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre, pela liberdade para a qual Cristo nos resgatou. O Evangelho segundo São João, capítulo 6, 1:15. Naquele tempo passou Jesus à outra margem do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, seguindo grande multidão, porque via as maravilhas que ele fazia aos que eram enfermos. Subiu então Jesus ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, estava próximo a Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo Jesus os olhos e vendo que uma grande multidão vinha a ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar de comer a toda esta gente? Dizia isso, porém, para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 dinheiros de pão não bastariam para que cada um deles recebesse uma pequena porção. Disse a Jesus um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um moço que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei assentar os homens. Havia no lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Tomou então Jesus os pães e, havendo dado graças, distribuiu-os aos que estavam sentados. E igualmente distribuiu os peixes, quanto eles quiseram. Quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que não percam. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que comeram. Vendo então aqueles homens o milagre que Jesus fizera, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo.
Mas Jesus, sabendo que o viriam buscar força para o fazer rei, afastou-se, indo ao monte para estar sozinho. Pode sentar-se. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O domingo de hoje é bem peculiar. O cardeal Schuster diz que a liturgia romana consagrou este domingo, chamado antigamente 20º, a celebrar a glória da bandeira triunfante da cruz da redenção, chamada também a Santa Cruz, segundo o exemplo dos bizantinos. Esta é a razão porque a estação é celebrada em Santa Cruz de Jerusalém ou na Santa Jerusalém, ou ainda na Basílica Eliamina, como era chamada. Nesta estação foram sendo inspiradas várias formas da Santa Missa através do tempo. Assim, a missa de hoje temos essa relação daquelas inspirações que tiveram aqueles primeiros cristãos, porque tanto no introito, como no gradual, como na comunhão, na antífona da comunhão, as orações é bem referente, é bem alusiva a esta comemoração peculiar sobre a Jerusalém Celeste, ao que trazia naqueles cristãos um momento de refazer as forças, dado o tempo prolongado da Quaresma. Primitivamente, estas celebrações na Santa Jerusalém, na Igreja da Santa Cruz de Jerusalém, se celebrava na quarta-feira da terceira semana da Quaresma, isto que corresponderia à quarta-feira passada. Os bizantinos continuaram com esta data, ao passo que a Igreja Romana mudou essa comemoração da quarta-feira para o dia de hoje, para o quarto domingo. E a partir do século do século IX, o Papa Clemente IX colocou este domingo como o quarto domingo da Quaresma. E também instituiu a bênção das rosas. Era costume
entre os cristãos distribuir uma rosa neste dia entre si, como uma demonstração de alegria, porque ali eles eram um presságio, eles eram uma antecipação, um presságio da Páscoa que viria logo após a Quaresma. E a partir do século XI, então, o Papa Leão IX fez uma cerimônia especial com as rosas. Isto é, ele entrou com uma rosa de ouro na mão para a estação da Santa Jerusalém e benzeu aquela rosa de ouro e deu a explicação do significado daquela rosa. E depois ele presenteou aquela rosa ao prefeito de Roma. A partir daí, os sumos pontífices faziam esta bênção das rosas e distribuía a um príncipe cristão e presenteava a um príncipe cristão. E essa rosa significa que, assim como a rosa é a flor das flores, é a mais nobre das flores, entretanto, a roseira traz espinhos, e assim existe uma explicação mística de que as alegrias da terra estão sempre misturadas com as tristezas, e não muito raro a mesma alegria se torna em tristeza, e assim vice-versa. O Santo Evangelho. Recolha os fragmentos nem avarentos, nem esbanjadores. Depois do milagre tão grande, Deus não quer que os dons deles sejam desperdiçados. Jesus Cristo aí nos ensina que os bens corporais ou espirituais, como esmolas, dados como esmolas, não diminuem, mas se multiplicam por 100 ou por 1000. E vimos aqui neste milagre bem claro a providência divina, como Deus governa o mundo. Ao que nem sempre nos chama atenção esta providência, essa divina providência. Nosso Senhor constantemente procura os meios, como são meios naturais. Então, essa providência divina, em geral, elas não é bastante vista. Ao passo que o milagre sempre causa espécie, porque é uma suspensão da natureza, das leis da natureza, das leis da física, etc. Então chama bastante atenção o milagre, mas esta divina providência com a qual Deus governa o mundo não é menos importante para nós.
E aqueles 5 pães apenas que se apresentavam ali, ao que parecia uma coisa inútil para tanta gente, mas são muitas lições, e uma delas é que Nosso Senhor quer mostrar que todos nós podemos fazer esmola, podemos dar esmola. E assim, aquela viúva de Sarepta, que o profeta Elias a encontra apanhando lenha para cozer um pouquinho de farinha de trigo com um pouquinho de óleo que ainda restava, para que comesse, comendo esperasse a morte. Deus então manda ao profeta aquela viúva e lhe pede um bocado de pão, um pedaço de pão, um pouco de pão, ao que ela diz: viva Deus, mas não tenho pão, não tenho nada, a não ser um pouquinho que resta na vasilha. E o profeta insiste: sim, mas primeiro prepare para mim um pedacinho, um pouquinho desta farinha e um pouquinho deste óleo. E assim a generosa viúva de Sarepta atende o profeta. E sempre assim, como vimos, os bens corporais como os bens espirituais distribuídos por esmolas sempre se multiplicam, eles não esgotarão. Naturalmente, com aquelas condições que Nosso Senhor mesmo nos orienta. Quando se dá a esmola por amor a Deus, quando se dá esmola não querendo os elogios, não querendo o louvor dos que presenciam, e quando se dá esmola daquela forma que a mão direita não vê, a mão esquerda não vê o que faz a direita. Somos, não muito raro também, colocado de uma forma a não acreditar na providência divina. E assim temos o exemplo de Sara, quando Abraão esteve com aqueles 3 anjos e conversavam a respeito da promessa do filho prometido, e que Deus tinha prometido a Abraão que daria Isaac, um filho legítimo. Sara, ouvindo aquela conversa por trás da porta, escondida atrás da porta, começou a pensar consigo mesma: não será possível 2 velhos já acabados ainda conseguir gerar um filho? Então Sara faltou a confiança nessa providência divina. Através dos séculos, Nosso Senhor foi inspirando homens generosos que praticassem bastante esta generosidade e ilustrasse bastante como a providência divina age nas pessoas generosas. E aqui temos 2 exemplos importantes. Um deles é do famoso esmolé São João, chamado São João o Esmolé, que viveu no século
no século VI, ele foi o patriarca de Alexandria e afirmava que a experiência lhe tinha ensinado que quanto mais dava aos pobres, mais recebia de Deus. Por isso costumava repetir: vou ver, Senhor, quem se cansa primeiro, se vós em dar ou eu em distribuir. No século XVIII, também teve um fundador famoso na Itália, na cidade de Turim, o fundador da Casa da Divina Providência, São José Benedito Cotolengo. Lendo a história de São Vicente de Paula, que foi também um desses santos que era cuidado pela Divina Providência, vendo o exemplo daquele santo, ele foi inspirado a fundar uma casa que se colocasse debaixo da Divina Providência constantemente. E assim, logo no comecinho da fundação, fez uma curta viagem e antes dela chamou seu irmão, entregando uma bolsa com dinheiro, dizendo: se lhe derem alguma coisa, colocai aí. Se precisas pagar, tira daí. Mas nunca conte o que está dentro ou o que resta nela. Dizia que no fim do dia, São Benedito Cotolengo colocava para fora da porta as moedinhas que sobravam do dia que ele recebia. De forma bem diminuída, também a nossa existência, há muita coisa que podemos também atribuir a essa divina providência. E inclusive temos até uma oração chamada de Terço da Divina Providência, que o padre Jair conheceu ainda quando criança, através de uma irmã de caridade chamada Irmã Madalena. Isso aí na década de 50, em Salvador. A Irmã Madalena, que foi a fundadora da Medalha Milagrosa, ensinou ao padre Jair o terço da Divina Providência, ao qual, nas horas de apuro, nas horas de falta, sobretudo materiais, ele recorre a esta oração frequentemente e comumente sempre obtém o socorro de Deus. Muito simples este exercício. Na cruz, reza-se o ato de contrição. Nos Padre Nossos, reza o seguinte: Deus providente, Deus proverá.
a providência divina nunca nos faltará. Nos Padre Nossos, Deus providente, Deus proverá. A providência divina nunca nos faltará. E nas Ave Marias, repetir: fazei o que vos peço, fazei o que vos peço, fazei o que vos peço, fazei o que eu vos peço, fazei o que eu vos peço. E no fim de tudo, ele encerra com: lembrai-vos. Pedindo a Nossa Senhora que nos ensine como ser generosos, porque realmente é uma atitude que toca o coração de Deus, toca o coração de Nosso Senhor, realmente, essa forma tão desprendida de se despojar dos bens materiais, e ao que nem sempre somos generosos, sempre somos mesquinhos em nos privar de tal bem em favor do nosso próximo necessitado, e como realmente alivia em muitas situações os grandes incômodos que o nosso próximo se encontra, e por isso Nosso Senhor toma realmente estes gestos com muito agrado. E retomando um pouco de alento com esta cerimônia que exprime uma alegria especial nesse quarto domingo, peçamos ao Nosso Senhor que concluímos a nossa quaresma com as santas disposições. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.